Sabe, no grande palco da vida, nenhuma espécie evolui sozinha. Cada organismo, na verdade, está conectado a vários outros numa dança super complexa. Às vezes é um duelo, às vezes é um dueto. E essa dança não só molda os corpos e os comportamentos, mas ela literalmente esculpe o caminho da evolução. Ok, vamos começar com um quebra-cabeça que a própria natureza criou. Dá uma olhada nessa imagem. De um lado tem uma orquídea com um canal de néctar, olha, absurdamente longo, com mais de 20 centímetros. Do outro, uma mariposa com uma língua, a probóscide, que é igualmente comprida para conseguir alcançar o néctar lá no fundo. É um encaixe perfeito, quase como uma chave feita sob medida para uma fechadura. Ver um par tão especializado assim levanta uma pergunta que é, no mínimo, fascinante. Isso não tem como ser só coincidência, né? Como é que a evolução conseguiu produzir uma correspondência tão, mas tão precisa entre duas espécies que não têm nada a ver uma com a outra? A resposta para isso está numa das forças mais poderosas e criativas da biologia. E para a gente resolver esse enigma, a gente precisa entender um conceito que é fundamental: a coevolução. Coevolução, no fundo, é como se fosse uma conversa evolutiva sem fim. Pensa assim, uma espécie muda, e essa mudança pressiona a outra espécie a mudar também. Aí, essa segunda espécie evolui como resposta, o que, por sua vez, provoca uma nova mudança na primeira, e isso continua, num ciclo infinito de adaptação mútua. É esse processo que está por trás de boa parte da biodiversidade incrível que a gente vê por aí. Mas o que exatamente move essa dança sem fim? Para explicar isso, os biólogos foram buscar uma ideia num lugar bem inusitado: o mundo de Alice através do espelho. Essa aqui é a Rainha Vermelha. No livro do Lewis Carroll, ela sai correndo com Alice numa corrida maluca que, no fim, não leva a lugar nenhum. E essa personagem acabou virando a metáfora perfeita para descrever a dinâmica da coevolução. E essa frase é a chave de tudo. No mundo da Rainha Vermelha, ninguém corre para chegar na frente. As pessoas correm simplesmente para não ficar para trás. E na natureza, essa ideia tem um peso gigantesco. Então, o ponto crucial é o seguinte: para uma espécie, evoluir não é uma escolha, é uma questão de sobrevivência. Se os predadores, as presas ou os competidores estão sempre melhorando, ficar parado significa ser extinto. É preciso correr, se adaptar, só para conseguir se manter no jogo, para manter seu lugar no ecossistema. Só que essa corrida não é sempre amigável. Muitas e muitas vezes, ela se transforma num conflito direto, que os biólogos chamam de corrida armamentista evolutiva. Essa corrida geralmente é antagônica, sabe? Uma espécie se beneficia e a outra se dá mal. Na predação, o predador ganha, a presa perde. No parasitismo, o parasita se dá bem, enquanto o hospedeiro é prejudicado. São batalhas de vida ou morte que acontecem o tempo todo. E aqui a gente vê duas estratégias bem diferentes em ação. De um lado, velocidade pura, o guepardo e a impala, um forçando o outro a ser cada vez mais rápido. Do outro lado, uma coisa um pouco mais sinistra, uma corrida pelo controle. Esse fungo não só infecta a formiga, ele a escraviza. Ele evoluiu para manipular o comportamento dela para benefício próprio. É macabro. Esse ciclo de ação e reação não para nunca. Uma presa desenvolve uma toxina. O predador, com o tempo, evolui uma forma de neutralizar essa toxina. A presa fica mais rápida, o predador também precisa ficar. É um jogo evolutivo de um tentando superar o outro o tempo todo, onde cada nova adaptação é logo respondida por uma contra-adaptação. Mas a corrida da Rainha Vermelha nem sempre é sobre conflito, viu? Às vezes, o melhor jeito de se manter na corrida não é superar um adversário, mas sim se tornar um parceiro melhor. E isso é o mutualismo, o lado cooperativo da coevolução. Aqui, os dois lados ganham com a interação. Em vez de uma corrida armamentista, o que a gente tem é uma corrida de alianças, onde a seleção natural vai favorecer as características que tornam essa parceria cada vez mais eficiente e boa para os dois. E olha só que exemplos incríveis de cooperação. O peixe-palhaço, que encontrou uma casa super segura nos tentáculos venenosos da anêmona e, em troca, age como protetor e até faxineiro dela. E ali, à direita, uma aliança talvez ainda mais curiosa, uma formiga que age como guarda-costas de uma lagarta. E vamos ver os detalhes dessa relação. A lagarta solta um líquido rico em açúcar, que é um verdadeiro banquete para a formiga. Em troca desse lanchinho, a formiga se torna uma guarda-costas feroz, protegendo a lagarta de vespas e outros predadores. É uma troca coevolutiva clássica. Comida por segurança.
Agora, vamos dar um zoom out, ampliar a nossa visão e ver como essa dança, ao longo de milhões de anos, deixa uma assinatura na própria história da vida. Esse legado tem um nome: cofilogenia. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Pensa assim: quando duas espécies são parceiras por milhões e milhões de anos, a história da família delas começa a ficar parecida. Se uma linhagem da espécie A se divide em duas, a linhagem da espécie B, que depende dela, também tende a se dividir junto. As árvores genealógicas delas evoluem lado a lado. Esse diagrama pode parecer meio complexo, mas a história que ele conta é fascinante. À esquerda está a árvore genealógica de um grupo de besouros. À direita, a das suas plantas hospedeiras. Tenta seguir as linhas. Quando surge um galho novo na árvore das plantas, que indica uma nova espécie, um galho parecido tende a surgir também na árvore dos besouros. As histórias deles estão literalmente entrelaçadas. É um retrato de família em dose dupla, esculpido por milhões de anos de coevolução. Então, como é que isso acontece na prática? Imagina um campo de flores que é o lar de uma espécie de besouro. Aí um rio muda de curso e, de repente, divide esse campo no meio. Agora a gente tem duas populações de plantas isoladas. E, claro, os besouros que viviam nelas também acabam sendo separados. Conforme passam milhares de anos, cada lado evolui por conta própria, dando origem a novas espécies de plantas e de besouros. Mas a parceria entre eles continua, agora espelhada dos dois lados do rio. Então, no fim das contas, a ideia principal é que a evolução não acontece no vácuo. A vida é uma teia de interconexões. A história de uma espécie só faz sentido de verdade quando a gente olha para as outras espécies com as quais ela dançou ao longo do tempo, seja como parceira, como presa ou como predadora. E isso nos leva a uma última reflexão. Nós, humanos, também estamos no meio de várias corridas coevolutivas. Pensa só na nossa batalha contra as bactérias que ficam resistentes a antibióticos, ou na evolução constante de vírus, como o da gripe. Que outras corridas a gente pode estar travando agora, talvez sem nem perceber? A dança evolutiva continua, e nós fazemos parte dela.